Levítico capítulo 10. A morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente, partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e pereceram ali mesmo onde Deus estava. Observemos aqui, vamos ler aqui na Bíblia de Estudo, o comentário. Veja só: houve grandiosa e pública demonstração da glória, Kabod em hebraico, de Yahvé, quando o tabernáculo foi inaugurado, Êxodo 40, 34 ao 35, e também na aceitação dos sacrifícios oferecidos ao Senhor, quando da dedicação do templo de Salomão, segundo Crônicas 7, 11. O fogo tem sido considerado um símbolo sagrado por todos os povos e religiões. Nas Escrituras é usado para ilustrar diversas verdades bíblicas. O fogo foi empregado por Deus para demonstrar sua proteção, Números 9:16, e como instrumento de juízo, sua justa vingança, Hebreus 12:29, além de simbolizar magnificamente a força e o esplendor do Espírito Santo, Isaías 4:4, Atos 2:3. Neste capítulo, e mais precisamente este versículo, narra a vinda do fogo com o objetivo de consumir o sacrifício oferecido sobre o altar, já que todas as ofertas queimadas tinham que ser totalmente queimadas pelo fogo. A Bíblia cita muitas vezes a ocorrência sobrenatural do fogo, o arbusto que flamejava sem se queimar, a hora da lei ser proclamada no Monte Sinai, quando Elias, em nome de Yahvé, venceu os profetas do Deus Baal. Em algumas oportunidades, o próprio Deus aparece no fogo, Êxodo 3, 4, 6. E o glorioso retorno do Senhor Jesus no final dos tempos ocorrerá, entre aspas, em chama de fogo, 2 Tessalonicenses 1, 8. O fogo transmite claramente a ideia de uma força poderosa que consome, purifica e transforma todas as coisas, e portanto simboliza a santidade de Deus e o poder do Espírito Santo, Hebreus 12, 29, Deuteronômio 9, 3. Deus usará o fogo, repito, Deus usará o fogo para aniquilar os exércitos de Satanás, Apocalipse 20, versículo 9. E derramar o seu juízo, Deus usará o fogo também para derramar o seu juízo sobre todo o universo nos últimos dias, 2 Pedro 3, 10 ao 13. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3, onde nos fala o testemunho da igreja. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por essa razão nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstradas por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Versículo 6. De fato, é justo diante de Deus que Ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. Versículo 7. E quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus
se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Está vendo? Chamas flamejantes, fogo, onde nós estávamos lendo lá. Veja só, Paulo aqui não se refere às pessoas que... Paulo não era um teólogo de gabinete, escrevendo considerações sobre Deus a partir de uma vida confortável e tranquila. O apóstolo era testemunha viva e participante das alegrias e dos sofrimentos proporcionados pela fé cristã autêntica. Cristo agora não pode ser visto fisicamente, e muitas pessoas negam até mesmo sua existência na pessoa do Espírito Santo. Contudo, em sua segunda gloriosa e derradeira vinda, será visto perfeitamente por todos, crentes e incrédulos. O Senhor virá acompanhado de uma classe especial de anjos que chegarão à terra para executar cabalmente sua vontade, castigando toda impiedade. Isaías 66:15, Apocalipse 1:14. Aí nós lemos, agora vamos ler. Ele punirá, versículo 8 de 2 Tessalonicenses, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Veja só, agora que eu estava lendo aquela hora, eu vou ler. Paulo não se refere às pessoas que jamais ouviram falar de Deus, mas àqueles que, tendo ouvido falar do amor e da justiça de Deus, mediante a sua palavra, de forma teimosa, ou seja, teimosamente, se recusam a reconhecê-lo, se recusam a reconhecer a Jesus e adorá-lo como Senhor, como Salvador de suas vidas. Romanos 1:28. Aqueles que recusam. Aí o versículo 9: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Quão terrível é a destruição eterna. Vamos abrir em Salmos 39, verso 6. Como uma sombra fugaz passa o ser humano pela vida, e fútil é sua luta fatigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato delas usufruirá. E no verso 9: emudece minha boca, não abre para reclamar de nada, pois tu fizeste tudo. Vamos ler também João 13, versículo 31 e 32. Só recapitulando que nós estamos lendo Levítico no capítulo 10, o versículo 3. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Aí onde nós lemos primeiro a Timóteo, segundo aonde nós lemos, repetindo, onde nós lemos em Salmo 39, a 2 Tessalonicenses 1:10, e agora vamos ler em João 13, 31 e 32. Os discípulos devem se amar. Quando ele saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Versículo 32: sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificará muito em breve. Voltando em Levítico, versículo 3. Disse então Moisés a Arão, foi isso que o Senhor declarou quando disse, aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade, e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio. A retirada dos corpos queimados. Versículo 4. Então Moisés convocou Misael e Alzafã, filhos de Uziel,
tio de Arão, e ordenou-lhes, aproximai-vos e tirai vossos parentes da frente do santuário, e levai-os para fora do acampamento. Eles aproximaram-se e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, de acordo com as ordens de Moisés. Na versão ARC está, versículo 4: E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Vamos ler Lucas capítulo 7, versículo 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. E veja que Jesus ressuscita um jovem na multidão, né? No versículo 13: Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: Não chores, não chores. Veja aí, o vocábulo grego aqui usado para se referir ao Senhor é Kyrios, o único com poder para extinguir toda a tristeza e dor dos nossos corações e expulsa a morte das nossas almas. 1 Coríntios 15, 55 ao 57. Aqui leremos: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando: O Senhor é movido pelo amor e por sua compaixão em relação à morte do ser humano. Jesus sabia que o ente humano fora criado para viver eternamente em harmonia com Deus. E por isso, várias vezes demonstra sua dor e indignação em relação à morte. Aí nós lemos, voltando em Lucas, que estava lendo, no versículo 15: No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Voltamos aí, aqui nós estamos lendo em Lucas 7, versículo 15. Aí o comentário: Conforme a tradição judaica, o jovem morto estava sendo conduzido num tipo de caixão aberto. Essa é a primeira de 3 ocasiões citadas nos evangelhos em que Jesus ressuscitou alguém. As demais são a filha de Jairo e seu amigo Lázaro. Quadrato, pensador e historiador. Quadrato, pensador e historiador que viveu no ano 125 depois de Cristo, em suas cartas a Adriano, relata o fato de que algumas pessoas curadas e ressuscitadas por Jesus ainda viviam em seu tempo e davam testemunho do Senhor. Curiosamente, vários milagres de ressurreição de mortos narrados na Bíblia ocorreram devido à participação de mulheres de fé humildes, corajosas e piedosas. João 11, 22, 32, Atos 9, 41, Hebreus 11, 35. Voltando em Levítico. Então nós estávamos lendo a história dos corpos queimados, versículo 4. Então Moisés convocou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e ordenou-lhes, aproximai-vos e tirai vossos parentes da frente do santuário, e levai-os para fora do acampamento. Versículo 5. Eles aproximaram-se e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, de acordo com as ordens de Moisés.
regras de luto para os sacerdotes. Versículo 6: Disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, 2 pontos: Não desgrenheis os vossos cabelos e não rasgueis as vossas vestes em sinal de luto, para que não morrais também, e a ira do Senhor se levante contra toda a comunidade. Contudo, vossos parentes e todo o povo de Israel poderão prantear por aqueles que o Senhor destruiu por meio do fogo. Não deixes a entrada da tenda do encontro para que não morrais, visto que fostes ordenados com o bálsamo sagrado da unção. Bálsamo sagrado da unção. E eles fizeram tudo conforme Moisés lhe ordenara. Veja só, vamos ler aqui. Como servos e sacerdotes ungidos de Yahvé, Arão e todos os seus filhos e descendentes tinham a obrigação de colocar o serviço de Deus como prioridade em seus ministérios, não podendo interrompê-lo, nem mesmo por causa dos preparativos para os cerimoniais fúnebres de seus parentes mais próximos. Mateus 8, 21, 22. Aqui leremos: Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-lhe primeiro sepultar meu pai? Versículo 22. Ao que Jesus lhe respondeu, 2 pontos: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vamos ler Lucas capítulo 9, versículo 59. Entretanto, a outro homem fez um convite: Segue-me. Que é Jesus falando: Segue-me. Ele contudo argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai? Versículo 60. Todavia insistiu Jesus, 2 pontos: Deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Vamos ler aqui o comentário dessa Bíblia de estudo, King James. Conforme as tradições e rituais fúnebres observados no judaísmo, se o pai daquele homem já estivesse morto, ele não poderia estar ali no meio do caminho. Deveria estar se ocupando de todos os detalhes e cerimônias que envolviam um sepultamento judaico naqueles dias. O que o homem pede, na verdade, é um tempo para ficar em casa até que seu pai morra, para depois, mais maduro e livre de certas obrigações, poder avaliar com calma as vantagens e desvantagens de aceitar o convite de Cristo. Mas Jesus e o reino têm urgência e necessitam de pessoas dispostas e resolutas. Pessoas dispostas e resolutas. Jesus usa um jogo de palavras em grego, logione. Aplica-se duplamente ao sentido físico e espiritual da palavra, entre aspas, morto, para chocar aquele homem com a verdade de que restarão muitas pessoas no mundo que não atenderão ao chamado de Deus para a vida eterna, e que, portanto, aos mortos espirituais caberá cuidar dos rituais de um mundo que perece. Efésios 2:1. Aqui leremos: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Veja só, Paulo aqui inicia essa carta aos Efésios comentando sobre os grandes planos do Senhor que culminam na supremacia absoluta de Cristo, na supremacia absoluta de Cristo. Agora passa a explicar as principais etapas dos propósitos de Deus para o universo, a partir da salvação do ser humano. A morte espiritual tem vários sentidos, por exemplo, em Adão, Romanos 5:12, em nossos delitos e pecados, Colossenses 2:13, que podem levar à segunda e derradeira morte, Apocalipse 6:14. Apocalipse capítulo 20, versículos 6 e 14. Com Cristo, quando Ele morreu, Gálatas 2:20. Na simbologia do batismo, durante a contínua caminhada cristã,
Repetindo então, a morte espiritual tem vários sentidos. Por exemplo, em Adão, Romanos 5,12, em nossos delitos e pecados, Colossenses 2,13, que podem levar à segunda e derradeira morte, né? Com Cristo, quando ele morreu, Romanos 6,8, Colossenses 2,20, na simbologia do batismo, Romanos 6,4, Colossenses 2,12, durante a contínua caminhada cristã, Romanos 6,11, Colossenses 3,5, o fim da existência é a razão porque dependemos completamente de Jesus. Repito, o fim da existência é a razão porque dependemos completamente de Jesus, o único que pode nos dar uma nova vida e a vitória sobre a morte. Só Jesus pode dar a vitória sobre a morte. Voltando em Levítico 10, a proibição do uso de vinho, versículo 8. Depois o Senhor falou a Arão e orientou-o, versículo 9: quando vierdes à tenda do encontro, tu e teus filhos contigo, não bebais vinho nem bebida fermentada. 2 pontos. Isso para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. Na versão RC está escrito, versículo 9: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Vamos abrir em Lucas capítulo 1, versículo 15. Onde Gabriel está anuncia o nascimento de João. Veja só, eu vou começar lendo aqui o versículo 13. Entretanto o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Está vendo? João, nascimento de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo. E muitos se alegrarão com o seu nascimento. Agora o versículo 15. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Está falando aqui a grandeza de João seria reconhecida pelas qualidades de profeta precursor do Senhor. João também se submeteu ao voto nazireu de abstinência de bebidas alcoólicas, Números 6, 1 ao 4. Em seu caso, desde o ventre de sua mãe, como Sansão, Juízes 13, 4, 7, e também como Samuel, 1 Samuel 1, 11. João cumpriu as profecias de Malaquias 3, 1, 4, 5, 6 e as registradas em Isaías 40, 3 e 4. Vejamos também depois Lucas 7, 24 ao 35. Então você veja só: pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Veja só, em Efésios 5, 18, a palavra de Deus nos ensina: caminhando em sabedoria. Vamos ler o versículo a partir do 15. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Versículo 17. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18. Agora, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Deixai-vos encher pelo Espírito.
Assim como a embriaguez domina uma pessoa e altera sua razão e atitudes, o Espírito transforma o comportamento do crente. O álcool, as drogas e todos os vícios conduzem seus escravos para as trevas infernais, ao passo que o Espírito Santo garante a seu servo vida eterna e também todos os benefícios do reino de Deus. O tempo presente do verbo grego no original é usado para mostrar que a plenitude do Espírito Santo não é uma experiência. Repetidas vezes, conforme requeira cada ocasião, o Espírito revestirá o coração do crente para o testemunho. Repetidas vezes, conforme necessidade, cada ocasião, o Espírito revestirá o coração do crente para o testemunho, revestirá o coração do crente para a evangelização, revestirá o coração do crente para a adoração, revestirá o coração do crente para a contribuição e revestirá o coração do crente para o serviço cristão em geral. Colossenses 3,15, 4,1, de acordo com Efésios 5,18, 6,9. O cristão que aprendeu a andar diariamente na plenitude do Espírito Santo não tem por que viver se queixando ou amargurado. Não tem. Mesmo em meio às situações mais difíceis, mesmo em meio a difíceis provações, esse comportamento vitorioso, grato, esse comportamento vitorioso, com gratidão, não tem nada a ver com pensamentos de forças de pensamento positivo, mas com a correta compreensão da pessoa de Deus Pai, com a correta compreensão também do amor inalterável e de que de todos os seus propósitos são bons e contribuem para a nossa verdadeira felicidade hoje e ainda mais, verdadeiramente a felicidade para hoje e mais ainda na eternidade a ser vivida. Romanos 8, 28, 1 Tessalonicenses 5, 18, Hebreus 12, 3 a 11. Romanos 8, 28 está escrito: somos mais que vencedores. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, os que foram chamados conforme seu plano. Os que foram chamados conforme o seu plano. Glória a Deus. Olha só, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam. Todas as coisas. A expressão todas as coisas, segundo os melhores manuscritos, é objeto do verbo grego sunergei, indicando que o sujeito da ação é Deus. Algumas correntes filosóficas, espiritualistas e esotéricas usam esse trecho da Bíblia para sugerir uma espécie de pensamento positivo inconsistente, visto que as leis físicas provam que, entre aspas, as coisas no universo não estão se organizando ou ficando melhores, mas se desestruturando e falindo. Portanto, entre aspas, as coisas não podem produzir qualquer progresso por si mesmas. É Deus quem põe ordem no caos e convoca o ser humano para ser seu companheiro nessa empreitada. Voltando em Levítico 10, nós lemos a proibição do uso de vinho. Versículo 9: quando vierdes à tenda do encontro, tu e teus filhos contigo, não bebais vinho nem bebida fermentada, isso para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes, e isso sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro. E quando ensinardes os filhos de Israel todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós por intermédio de Moisés, a parte dos sacerdotes nas ofertas. Moisés disse a Arão e a seus filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar,
Tomai a oblação, a oferta de cereal, que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto é santíssima. Versículo 13. Comê-la-eis no lugar sagrado. É a parte estabelecida para ti e para teus filhos, das oferendas queimadas ao Senhor, assim, pois, me foi ordenado. Versículo 14. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, tu e teus filhos e tuas filhas contigo podereis comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi concedida a ti e a teus filhos como parte das ofertas de comunhão dos filhos de Israel. Versículo 15. A coxa de tributo e o peito de apresentação, que acompanham as gorduras queimadas, te pertencem, a ti e a teus filhos contigo, depois de terem sido oferecidos em gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Isso em vista da lei perpétua, conforme ordenou o Senhor. Continuando, versículo 16. Regra para a oferta pelo pecado. Versículo 16. Depois Moisés inquiriu diligentemente por toda parte sobre o bode da oferta pelo pecado e descobriu que já fora queimado. Ao saber disso, irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos que ficaram vivos, e interrogou: Por que não comestes a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É coisa santíssima que vos foi concedida para remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito da expiação diante do Senhor. Versículo 18. Visto que o sangue dela não foi levado para o interior do santuário, ali devíeis comer a carne conforme ordenei. Versículo 19. Então Arão ponderou a Moisés: Eis que eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto diante do Senhor. Contudo, e essas coisas que se passaram comigo? Contudo, e essas coisas que se passaram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se hoje eu tivesse comido a oferta pelo pecado? Versículo 20. Moisés ouviu essa explicação e pareceu-lhe razoável.